O coronavírus tem trazido muitas polêmicas e ansiedade à população brasileira. Nós, 5 Letras, realizamos aqui uma pequena contribuição no sentido do esclarecimento sobre esta epidemia. Mas sugerimos que informações mais detalhadas sejam procuradas em fontes seguras, como o site do Ministério da Saúde e as secretarias de Estado, onde especialistas médicos, sob a coordenação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estão atualizando essas informações à população como um todo. Os coronavírus pertencem a uma grande família viral e foram identificados por volta dos anos 1960, quando causaram infecções respiratórias leves e moderadas em seres humanos, sendo que os sintomas se assemelharam a um resfriado comum. No entanto, alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a conhecida pela sigla SARS. Além dos países do Extremo Oriente, a América do Norte e a América do Sul apresentaram casos, chegando o número de infectados a mais de 8.000 pessoas, resultando em torno de 800 mortes, naquele período, antes da epidemia global ser controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso tem sido relatado mundialmente. Agora, em 2020, o coronavírus, denominado como Covid-19, surgiu ainda no mês de janeiro como um surto em uma cidade chinesa, Wuhan, na província de Hubei. Segundo dados mais recentes, houve 78.630 casos da doença registrados na China, com 2.747 mortes, mas logo se impôs em outros 30 países e assim progride até o momento, tendo merecido cuidados específicos, pois se trata de uma síndrome respiratória aguda. Os sintomas atuais relatados pelos pacientes com Covid-19 incluem doença respiratória leve a grave, com febre, tosse e dificuldade em respirar. Até o momento, apenas 3 casos foram confirmados no Brasil, principalmente em São Paulo. Trata-se de um homem que retornou de uma viagem à Itália, país europeu em que a doença já foi confirmada com centenas de vítimas. Áustria, Espanha, Bélgica, entre as 49 nações do Extremo Oriente, estão nessa lista e tende a aumentar. Quais as medidas que estão sendo tomadas uma vez que haja suspeita e confirmação de contaminação? Na China, epicentro do fenômeno, os pacientes, uma vez confirmada a presença do vírus por meio de exames laboratoriais, foram internados, o que já não é prática comum aos outros países. A hospitalização só é recomendada quando há uma alteração no padrão respiratório e estado febril mais agudo. A orientação é, não havendo sintomas agudos, realizar uma confinação do paciente ao ambiente doméstico pelo prazo dos sintomas detectados e acompanhamento médico. Naturalmente, que esta conduta segue padrões internacionais, orientados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para pessoas que até o prazo de 14 dias de quarentena, após a estada em países em que a doença já apresenta relativo número de infectados, ou quando as pessoas passaram por aeroportos e aeronaves oriundas dessas nações. Quanto tempo uma pessoa manifesta a doença pode variar, de modo que a decisão sobre quando liberar alguém do isolamento é tomada caso a caso, em consulta com médicos, especialistas em prevenção e controle de infecções, além de autoridades de saúde pública, o que envolve a especificidade de cada situação, o que inclui também a gravidade dos sintomas e os resultados de exames laboratoriais. É importante ressaltar que não há motivo para pânico. A mortalidade do coronavírus não parece ser muito alta e não há uma epidemia no Brasil. A doença atinge um grau de maior gravidade em pacientes que têm imunidade baixa em consequência de outras complicações que geraram alguma deficiência respiratória. O Ministério da Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e a Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, recomendam que viagens para a China e outros países muito afetados sejam realizadas somente em situações de extrema necessidade. A recomendação médica de medidas preventivas em relação ao contágio é clássica e bastante simples, como o hábito de se lavar as mãos com água e sabão com frequência, em especial após tossir, espirrar, ir ao banheiro e mexer com animais. Ter um frasco de álcool gel na bolsa também é indicado para a higienização das mãos quando necessário. Procure não compartilhar objetos de uso pessoal, como roupas ou utensílios, como copos e talheres. Isso evita o contágio com a saliva de um provável infectado.
o Ministério da Saúde anunciou a antecipação da vacina contra o vírus influenza para a última semana do mês de março, o que é uma ótima iniciativa, pois colabora em muito para a eliminação dos sintomas similares por outros vírus, agilizando o diagnóstico de um possível caso de infecção pelo coronavírus. É importante que a população observe o calendário de vacinas e promova hábitos de higiene, que são uma ótima prevenção. Olá, amigos 5 letras. Meu nome é Cleide Simões, eu sou professora de português. E embora minha área seja portuguesa, a língua portuguesa, suas literaturas, eu venho aqui hoje falar sobre algo que tem trazido alguma preocupação às pessoas de forma geral em todos os lugares. Trata-se da presença do Covid-19 entre nós, o coronavírus. Nós vamos trazer a vocês algumas informações de caráter mais científico, naturalmente, mas eu gostaria primeiramente de antecipar algumas questões que nos são próprias, nós, das humanidades. A primeira questão não é a primeira vez que o planeta Terra passa por uma epidemia e de grande escala, de escala mundial hoje. Não é a primeira vez. Desde os primórdios, os tempos bíblicos, algumas doenças que afetavam principalmente não só o corpo, mas a ordem moral, a ordem social, foram presentes, como por exemplo a hanseníase, à época chamava-se lepra. O que acontecia com aquelas pessoas? Elas eram conduzidas para fora da cidade e entregues à própria sorte no que se chamava o Vale dos Imundos. Vamos caminhar um pouquinho? Idade Média, peste negra, não é? 1/3 da população mundial sucumbiu em meio a essa triste realidade, até que se descobrisse naturalmente quais eram as causas, quem era o vetor da doença, que era a pulga do rato, veja bem. E essa doença se espalhou porque vinham principalmente navios do Extremo Oriente, onde ela primeiro se manifestou, e chegavam à Europa, porto de entrada, principalmente Gênova, na Itália. Veja só, coincidências, não? Mas por que eu estou relembrando disso? Depois influenza também, no início do século XX, logo depois da Primeira Grande Guerra, também sucumbiram milhões de pessoas. Não é? Ora, porque a ciência evoluiu bastante e acreditamos que se a ciência evoluiu é porque o homem evoluiu. Ele tem o conhecimento, ele tem o esclarecimento. E eu acho que uma das grandes chaves é justamente fazer com que esse conhecimento, esse esclarecimento, evite o que no passado vitimou tantas pessoas. E eu não estou falando apenas da presença dessas epidemias, desses vírus, mas de algo muito triste, chamado preconceito. Não é? Porque é isso que estamos assistindo nas mídias de forma geral. Eu, particularmente, tenho acompanhado diariamente todas as comunicações do Ministério da Saúde aqui no Brasil, estão fantásticas. O site do Ministério da Saúde é atualizado todos os dias, as informações estão lá de forma muito transparente, muito objetiva, abalizadas por um corpo científico de primeiro nome. E a outra questão é outras fontes, não é? A mídia está diversa, grande parte das pessoas tem acesso, pela tecnologia, pela internet, às informações que desejarem. Isso no Brasil e fora do Brasil. Muito bem. O esclarecimento é para romper com essas barreiras, principalmente com o preconceito. Os chineses, nossos irmãos lá no Extremo Oriente, eles não são os responsáveis por isso, de forma alguma. Como não são hoje os povos da Itália. Não é? As várias regiões da Itália, que é o segundo país onde há o maior número de casos, e por extensão, vários outros países, inclusive aqui no Brasil. Hoje, nós estamos no dia 4 de março, já no final da tarde, acabamos de assistir a fala do Ministério da Saúde, e que confirmaram-se 3 casos de coronavírus no Brasil. Todos são importados, pessoas que chegaram de viagem com o vírus. Não há nenhum tipo de contaminação de pessoa a pessoa no Brasil ainda. Que bom. Significa o quê? Além do preconceito que nós gostaríamos de ressaltar, né, que nunca é um bom caminho, precisamos, na verdade, nos auxiliar, né, como um dia nos auxiliamos quando houve também, no início da década de 90, a AIDS, o surgimento da AIDS. A falta de informação gerou
o preconceito, gerou condutas muito reprováveis por parte de muitas pessoas, infelizmente, de várias áreas, e nós descobrimos depois que o preconceito maior deve ser com a doença e não com o doente, não é? Imagine se esse doente é alguém muito próximo a você, não é verdade? Bem, em seguida é a questão dos hábitos de higiene. Nós, dos 5 Letras, somos educadores e julgamos que podemos contribuir com certa segurança a respeito disso. Hábitos de higiene sempre serão bem-vindos, não só contra o coronavírus, contra o Covid-19, mas com várias outras doenças que não necessitariam se tornar o quê? Epidemias se houvesse um cuidado específico. E dizem os especialistas que eles são básicos, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão com mais frequência, principalmente a partir do momento que chegarmos de ambientes públicos, que tocarmos em locais ou objetos que muitas pessoas tocam. Então, não é claro, naturalmente, que nada de excessos, não é verdade? Mas tomar como hábito, ou passar álcool 70, que é bastante eficiente também, nas mãos, para evitar de levar aos olhos, à boca e, portanto, ser vitimado, né, por esse vírus. Hábitos de higiene, século XXI, com toda a informação que as pessoas têm acesso hoje, nós ainda estamos lembrando as pessoas de detalhes tão simples, não é verdade? E temos também confiança. Em breve vamos acompanhar e confiar na equipe de cientistas que está envolvida. Parabéns à equipe brasileira que já está realmente na frente, já está realizando com muito sucesso uma série de atitudes para minimizar os impactos desse vírus aqui no Brasil, inclusive, e também, claro, vamos transmitir esses conhecimentos para outros cientistas, porque a comunicação está realmente frequente, muito eficiente, mas, principalmente, vamos vencer, não é? Nada de desespero, nada de correrias, com muito bom senso, com hábitos de higiene e, principalmente, com muita solidariedade. É isso que nós, dos 5 Letras, temos inicialmente para dizer para vocês, ok? Olha, um abraço e até o nosso próximo encontro.